Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso conteúdo programático, ainda falando do capítulo 4, né, que no caso seria a continuação 02. Europa, um continente de contrastes. Lembrando que nos nossos dois últimos vídeos nós falamos um pouco sobre as características físicas do ambiente, falando sobre extensão territorial e outras características ditas importantes do continente. E principalmente no nosso último vídeo falamos um pouquinho sobre os climas e a influência que eles têm sobre determinadas áreas e falamos também sobre vegetação. Sobre os climas, nós citamos alguns como o polar, o temperado, o frio de montanha, e sobre as vegetações, a gente falou sobre a tundra, taiga, floresta temperada, entre outros. A partir disso, nós vamos falar agora sobre os problemas ambientais do continente europeu. Apesar de rigorosos esquemas de proteção ao meio ambiente que os governos e as organizações internacionais têm criado, como reciclagem de resíduos sólidos urbanos, proibição da fabricação de CFC e do uso de gasolina com chumbo, o avanço industrial de muitos países europeus continua provocando vários problemas ambientais em todo o continente. E a gente sabe que esse avanço ele está relacionado com uma questão geopolítica também, porque os países europeus, alguns deles iniciaram o processo de industrialização. Então, muitos desses países eles são desenvolvidos e para eles manterem um alto, digamos assim, patamar na questão econômica, eles têm que continuar a investir em atividades industriais. Porque, como bem sabemos, os produtos de ponta, né, principalmente relacionado à questão tecnológica, vem de alguns países europeus. Então, aí está um primeiro ponto a se entender o porquê esses países eles querem se manter a todo custo, né, dentro de uma questão do avanço industrial em si. E a gente sabe o porquê. E a partir disso vem muita exploração e, consequentemente, esses problemas ambientais. Então, dentre os mais graves, nós temos chuva ácida, por conta do grande desenvolvimento industrial da Europa, especialmente da Alemanha, a natureza sofreu inúmeros prejuízos, como a poluição dos rios, o desmatamento das florestas e a emissão de grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, provocada pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. E a gente sabe a consequência disso. Por exemplo, em algumas áreas as vegetações elas acabam perdendo as suas folhas e acaba agredindo a sua estrutura em si. Aqui a gente está vendo uma imagem, né, de como acontece essa chuva ácida, que é um processo que vai correndo aos poucos e as consequências elas ficam perceptíveis. Outro problema seria o da desertificação, destruição gradativa do solo causada por constantes incêndios e pela ação humana. No sul da Europa, grandes áreas florestais têm sido exterminadas. Lembrando aqui que esses problemas que nós estamos falando, eles são problemas a nível global. Só que a gente está chamando atenção aí para um continente que tem uma importância econômica muito significativa, principalmente para essa questão industrial. E isso faz com que haja muita poluição do meio. Então, os incêndios e eles são causados aí. Tem pela questão natural? Tem. Vai depender aí do fator. Mas geralmente acontece muito pela ação do homem. Então aí a gente sabe que essa degradação do solo, ela também ocorre de forma processual. Até porque nós sabemos que o solo ele tem uma estrutura, ele tem uma composição, ele tem uma pigmentação. A gente sabe que para existir solo tem que ter uma rocha, né? Até porque o solo ele é resultado do processo de fragmentação de uma rocha. Então,
quando a gente está degradando esse solo, a gente está acabando com algumas características ditas importantes para algumas vegetações se manterem. Então, se há degradação dele, automaticamente a vegetação ela também é afetada, né? Exploração dos recursos pesqueiros ocorre principalmente no Atlântico e no Mediterrâneo, e sua ação indiscriminada pode levar à extinção de várias espécies de peixes. Resíduos nucleares provêm de reatores nucleares e são utilizados como geradores de energia. Em países como a França, as usinas nucleares respondem por cerca de 80% da energia produzida. E o que é importante a gente destacar, uma usina termonuclear tem vida média de 50 anos e, quando desativada, deve ser mantida isolada por aproximadamente 250 anos. E aí, para vocês verem como é que essa atividade aí relacionada a esses resíduos, ela pode permanecer durante muito tempo em um ambiente. Destruição da vegetação nativa, e aqui é um dado importantíssimo porque nós sabemos que a maioria desses países que alcançaram o processo de industrialização cedo foram os primeiros também a degradar os ambientes físicos ditos de vegetação, por exemplo, nativa, que é aquela vegetação originária do ambiente. Não é que nesses países não tenha, ainda existem essas vegetações, só que em pouca quantidade, tá? Então, causada principalmente por incêndios florestais que dizimam plantas e também espécies animais típicas do continente. O maior desafio ambiental para os países do continente europeu atualmente é reduzir os níveis de emissão de gases como o CO2, né? Que contribui para o aquecimento global sem comprometer o desenvolvimento industrial e econômico. E aqui é um ponto importante, porque a maioria dos encontros que tiveram sobre o meio ambiente, a maioria dos países europeus, enfim, de outros países do mundo, eles se comprometem a cumprir com algumas metas. E infelizmente nós sabemos que muitos deles não cumprem, porque justamente visam o seu desenvolvimento econômico e visam se manter, né, é, países hegemônicos. Então, se eu quero me manter numa determinada hegemonia, eu tenho que estar ali a todo custo fazendo algo em prol para que isso ocorra, né? E aí, no caso, essa degradação ela vem. Aqui nós temos uma imagem que está mostrando uma degradação da floresta. Lembrando também que tudo está interrelacionado. Assim como eu acabei de falar sobre a questão do solo, como é que isso está influenciado com a vegetação agora? Então, por exemplo, em uma área que ela é coberta por vegetação, a gente sabe que essa vegetação ela cumpre uma função, que também é de proteger o solo. Se eu falo que existe uma vegetação de grande porte, eu sei que tem uma estrutura de solo para dar suporte para essa vegetação. Agora, ao mesmo tempo que eu falo que tem um solo que aparentemente seja bem nutrido e bem estruturado, é porque em alguns casos tem a vegetação também que dá uma certa proteção a ele. Porque, por exemplo, quando a água da chuva ela cai, né, sobre essa vegetação, uma parte é absorvida, uma parte escorre, outra parte escoa, outra parte cai sobre o solo, né, de forma minimizada. E aí tem o processo de infiltração. Essa água ela vai alimentar os aquíferos, lençóis freáticos. E aí, aonde eu quero chegar? É que se eu tiro a vegetação de forma intensa e rápida, esse solo ele acaba ficando como? Exposto, né? E se ele fica exposto, ele está sofrendo a ação do sol, da chuva, do vento, e aí, consequentemente, ele vai se degradar. Então, aí a gente está vendo e está amarrando as informações de como as coisas estão interrelacionadas. E a gente sabe também que a vegetação ela tem um poder aí fundamental no ambiente, principalmente relacionado à questão, né, do oxigênio, a questão de minimizar o calor e assim vai. A população europeia.
Com população em torno de 740 milhões de habitantes, quase 12% da população mundial, né, a Europa possui uma grande diversidade de povos e sua pequena extensão territorial. Em sua pequena extensão territorial. Tal contraste apresenta dois traços distintos: uma grande riqueza cultural e uma constante situação de conflitos internos entre etnias que desejam criar estados independentes. O último a se constituir como estado soberano foi Kosovo. Continente bastante populoso e o mais densamente povoado no mundo, aproximadamente 72 habitantes por quilômetro quadrado, a Europa tem uma população distribuída de forma irregular em seu território. Então, quando eu falo dessa distribuição irregular, eu estou falando que as pessoas elas foram se agrupando de forma diferenciada. Então, por exemplo, a gente sabe que em áreas próximas de deserto ou em áreas de altitude muito elevada, em alguns casos não tem população ou aglomerados, as áreas próximas dos círculos polares, né, Ártico ou Antártico, e nesse caso aí da Europa é o Círculo Polar Ártico, as pessoas procuram não se concentrar. Então, isso faz com que a distribuição seja de forma irregular. Em áreas próximas às indústrias, portos, grandes vales, a tendência é ser o que? Densamente povoado. E já nas áreas próximas aos polos ocorrem vazios demográficos, né? Aqui nós temos uma imagem, né, um mapa que está mostrando a densidade demográfica no ano de 2015. Só é para a gente ilustrar. Por exemplo, se vocês olharem na parte de cima da imagem, vai aparecer o Círculo Polar Ártico. E aí a gente percebe que nessa área existe pouca concentração de pessoas. Em alguns casos, a gente sabe que existem centros de pesquisa, né, fazendo levantamento de dados, pessoas que estão ali para cumprir um papel, digamos assim, mais científico, né? Embora a gente saiba que em alguns pontos existam sim pessoas que moram lá. Agora, se a gente for ver os pontos mais densamente povoados, vai estar mais para a parte central, para a parte do litoral, né? E aí, tenham certeza que a questão climática ela está influenciando nessa densidade demográfica do continente. Outro contraste em relação à população diz respeito ao baixo índice de crescimento demográfico das últimas décadas, causada especialmente por conta dos reduzidos índices de natalidade, mortalidade e analfabetismo na Europa. O crescimento populacional em alguns países está próximo a zero. Hungria, Bulgária, Letônia e República Tcheca são exemplos de países que nos últimos anos vêm apresentando taxas negativas. O que ocorre, né? A gente sabe que o índice de desenvolvimento humano ele vai fazer aí a análise de acordo com a saúde, educação, renda, né, principalmente. E a gente sabe que a questão da educação, do ensino, ele influencia também nessas questões. Por exemplo, hoje a instrução ela é dita muito importante. Então, quanto mais instrução um indivíduo tem, melhor ele pode se enquadrar no mercado de trabalho, melhor ele pode ascender numa vida profissional com a questão do estudo. Então, por exemplo, nesses países desenvolvidos, as pessoas têm alto, né, poder aquisitivo, né, tem a questão da instrução. Quando a gente vai para a questão familiar, as mulheres e os homens eles estão enquadrados no mercado de trabalho de forma conjunta. E aí, obviamente, que vem um planejamento familiar. Então, se eles chegam no estágio de planejar a família, em alguns casos, eles vão deixando o filho para segundo plano. Em alguns casos, as mulheres elas acabam nem tendo filho, porque elas tiveram tanto esse processo de planejamento, primeiro estudar, né, fazer ali a sua graduação, especialização, mestrado, se enquadrar no mercado de trabalho e adquirir uma autonomia tão forte que acabam, sim, em alguns casos, casando, mas não tendo um filho, porque em alguns casos ter filho demanda, sim, um gasto, né? Agora, por exemplo, quando a gente compara com os países pobres, a gente sabe que esse poder de
de educação já ele não é tão forte, a questão da instrução ela já é mais minimizada, né? E a gente vê uma realidade completamente diferente, porque em alguns casos, em alguns desses países que essas taxas de crescimento elas estão quase próximas de zero, os governos, eles começam a incentivar essas famílias a terem filhos, dando alguns benefícios, né, para essas famílias. Agora, quando a gente compara, por exemplo, com um país pobre, é totalmente o contrário, né? Então, esse é um ponto. Aqui eu botei a pirâmide etária do continente em si e a gente está vendo. Lembrando lá, né, que para a gente fazer a análise de uma pirâmide etária, a gente tem que lembrar que do lado direito é o feminino, do lado esquerdo é o masculino. A gente sabe que dentro da estrutura existe a base, corpo, ápice, que é o topo. Na base estão ali as crianças, tanto é que o primeiro patamar ali, de baixo para cima, vai ser de 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14. Então, eu estou falando aí que quem está na base são as crianças, né, pré-adolescentes também. Depois vem, pelo meio da pirâmide, as pessoas na questão adulta, né, e geralmente a população economicamente ativa. E mais para o topo são os idosos. O que a gente percebe é que a população da Europa, ela está sendo ali, ela está envelhecendo e o corpo ele está mais largo que a base. Isso está me dizendo que tem mais pessoas adultas tendendo para a questão dos idosos do que as crianças propriamente dita. E a gente sabe que isso pode gerar um problema, por exemplo, relacionado ao déficit previdenciário, que se a população está envelhecendo e não está tendo um crescimento, né, ou então não está tendo crescimento, no caso das crianças, não estão nascendo crianças para suprir essa necessidade futura da população economicamente ativa, como é que eu vou pagar a aposentadoria dos idosos, né? Isso daí é um ponto. Então, em alguns casos, a pirâmide etária está ficando inverso, né? A base está ficando fina, o corpo está ficando largo e o topo está ficando largo também. É porque a população está envelhecendo e não está tendo gente para fazer, digamos assim, a reposição. Isso daí é um ponto a se pensar. Então, a crise de refugiados no continente, que é um outro ponto. O crescimento populacional na Europa ocorre mais em função dos imigrantes que entram no país do que pelo próprio povo europeu. Para tentar minimizar os problemas resultantes da baixa taxa de natalidade, os governos têm permitido e até incentivado a entrada de imigrantes, que é diferente dos refugiados. Quando eu falei dos imigrantes, em alguns casos eles conseguem o visto, têm autorização para entrar no país, é tudo de forma legal. Agora, quando eu falo dos refugiados, em alguns casos são aquelas pessoas que estão fugindo dos conflitos religiosos, ou até mesmo guerras, ou conflitos étnicos, por assim dizer, e vão tentar a vida nesses países. Só que em alguns casos eles querem entrar de forma clandestina, não tem autorização, não tem visto, e aí acaba gerando um outro problema. Eu quis deixar claro aqui que tem essa distinção entre os imigrantes e os refugiados, tá? E geralmente esses imigrantes, eles buscam sim a sua melhoria econômica, que está relacionada à melhoria de vida. Então, se na população europeia não está tendo um número de crianças para suprir uma determinada necessidade futura, uma das alternativas que os governos estão fazendo é com que pessoas de fora venham para suprir essa necessidade, tá? A entrada dessas pessoas tem causado inúmeros problemas de ordem social e econômica, porque os europeus se sentem ameaçados pelos estrangeiros e os acusam de roubar as oportunidades de emprego e de manchar sua cultura original. O que a gente tem que pensar aqui é que, embora essas pessoas sejam de fora e venham a cumprir algumas atividades relacionadas ao setor assim, terciário, a população europeia ela se sente ameaçada porque, dependendo aí da demanda,
a gente sabe que o número de empregos ele pode diminuir. Em algum desses países eles passam pela questão de falta de emprego. Então, essa é uma das questões, tá? A hostilidade em relação à presença de cidadãos de fora é cada vez maior e tem gerado protestos violentos por meio de movimentos nacionalistas e perigosos sentimentos de xenofobia, que é a aversão a coisas ou pessoas estrangeiras. Então, olha o patamar que chega, né? Entra a questão de preconceito, entra a questão econômica, entra a questão social, né? E aí como é que vai ficar essa relação? Por isso que a gente vê em alguns casos aquelas pessoas que estão tentando entrar de forma ilegal, principalmente esses refugiados, eles são capturados e mandados de volta. Porque em alguns casos a fronteira de algum desses países elas não são abertas, não são qualquer pessoas que entram, né? E em alguns casos até aquelas pessoas que vão entrar de forma autorizada, digamos assim, elas têm que comprovar renda, comprovar quanto tempo vão ficar no país, o que vão fazer no país. Então, é um conjunto de normas que tem que ser seguido, né? Isso daí é um problema também quando a gente vai ver nesse aspecto dos imigrantes. A pobreza nos países ricos da Europa, que é um ponto importante também a ser comentado, que foi aquilo que eu disse para vocês. Não é porque o país é rico e desenvolvido que vai se esquivar das desigualdades sociais. Então, em alguns casos, quando a gente olha aquela análise da linha norte e sul e vê os países ricos desenvolvidos ao norte e os países pobres subdesenvolvidos ao sul, isso não quer me dizer 100% que todos os países que estão acima da linha norte e sul, no caso, são ricos. Não. Em alguns casos, tem países que estão passando aí por situações dificultosas relacionadas à questão econômica e que em alguns casos estão passando até por crise, né? Mas um contraste que marca o continente europeu diz respeito à sua situação de pobreza, que atinge alguns de seus países. Mesmo diferentes entre si, tanto no aspecto físico quanto nos aspectos social, econômico e cultural, são apontados conjuntamente de forma muito positiva em relatórios como os do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Apesar disso, mesmo com a retomada do crescimento econômico, a baixa inflação e a alta rentabilidade de suas empresas e os benefícios com a moeda única, os países europeus não conseguiriam eliminar um dos seus principais problemas, o alto índice de desemprego. E aí, retomando lá a questão da xenofobia. Por isso que na mente de algumas dessas pessoas que estão nesses países, os imigrantes e os refugiados eles iriam sim ser uma ameaça a essa população, porque diminuiria os postos, né, de trabalho, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com mais informações, só que agora, como a gente está finalizando esse capítulo, vocês podem estar realizando as atividades da página 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Para ficar mais claro, da página 62 a 67. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Podem me procurar pelo WhatsApp. E na próxima aula a gente vai continuar aí com informações sobre a Europa. Até mais.